como foi que eu montei a minha primeira lavanderia, né? Eu queria muito falar isso para vocês, das minhas primeiras lavanderias, qual foi a forma como eu me organizei para montar. Então, depois de um tempo, eu já tinha alguns investimentos, eu já conseguia montar a lavanderia direto. Então, chegou um momento que eu precisava muito abrir uma lavanderia e eu queria abrir essa lavanderia de uma forma que fosse mais rápida possível. Então, como eu não tinha dinheiro para investir nisso, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu comecei com um carro, tá? Então, a primeira coisa que eu fiz para montar uma lavanderia, quando eu não tinha dinheiro, foi vender um carro que eu tinha. E como eu já conhecia o negócio, eu sabia que aquilo não ia me trazer prejuízo, porque eu precisava abrir outra lavanderia e eu queria abrir na hora e eu sabia que eu ia conseguir comprar um carro logo depois. Então, a primeira coisa que eu fiz foi vender. Boa noite a todos que entraram agora. Então, a primeira coisa que eu fiz foi vender um carro meu, né? Então, eu decidi que eu ia andar a pé durante algum tempo, mas que eu ia montar uma lavanderia para ter... Tem um ditado que diz assim: você pode viver a vida inteira no amarelo ou passar alguns meses no vermelho, ou seja, passando alguma dificuldade, e depois você conseguir ficar no verde para sempre. E foi mais ou menos isso que eu segui. Eu segui essa estratégia. Inclusive, ao longo da montagem da lavanderia, foi um aprendizado, e está sendo um aprendizado desde sempre. Ninguém conhece tudo, sabe tudo de lavanderia, mas você consegue, com o conhecimento que você tem, melhorar ainda mais e ter melhores resultados. Para quem não sabe, a gente vai lançar agora o aplicativo Lavanderia Sem Franquia, onde você vai conseguir ser acompanhado pelo aplicativo tecnicamente de forma automática, né? Então, além do suporte que a gente tem, você consegue também. Então, assim eu montei minha primeira lavanderia com 2 conjuntos de máquinas. Até hoje eu guardo a foto desses equipamentos no meu computador, porque foram momentos muito importantes para mim, foram momentos de liberdade. Então, quando eu não me dava muita conta sobre isso, né? Na verdade, eu não sabia como era importante as lavanderias na minha vida. Eu era um cara totalmente desorganizado. Eu acho que qualquer um de vocês aqui são mais organizados do que eu. Então, eu até tinha um post que eu recebi, o cara falou assim, foi um machão, né? Aquele macho alfa, vergonha alheia, isso aí é uma piada. E a propósito, eu estava nesse vídeo com o meu filho dentro de uma lavanderia que eu montei quando ele nasceu. Tá? Então, a primeira coisa que eu pensei esse cara deve ser um baita de um empresário de sucesso, ou ele deve ser dono de uma rádio, de emissora de televisão, ou talvez ele seja um diplomata, ou talvez ele seja um Naldo da música Água de Coco, né? Mas, na verdade, quando eu fui olhar, eu vi que ele tinha montado uma lavanderia de qualquer jeito, certo? Então, quando eu comecei na lavanderia, eu era um cara totalmente inexperiente. Não só na lavanderia, mas também na vida. Na verdade, eu trabalhava tanto que a única coisa que eu sabia fazer, de verdade, era persistir. Era isso que eu era bom nisso. Então, eu trabalhava tanto que eu só sabia fazer era persistir e não desistir. Eu encarava qualquer coisa para fazer uma empresa dar certo. Eu dirigia caminhão, eu até reciclava lixo orgânico, tá? E, afinal, eu tinha uma fábrica de compostagem. Para quem não sabe, eu sou biólogo, técnico em agricultura. Tinha uma coisa que eu tinha muito, era pé no chão. Inclusive, eu tinha tanto pé no chão que eu tenho várias fotos e vídeos que eu andava realmente descalço, liderando uma empresa com 20 funcionários. Eu andava, às vezes, descalço ali na rua. Na rua não, ali nos empreendimentos, de tão acostumado que eu era de eu estar nesse local, né? E quando eu era criança, eu era o cara mais desorganizado da vida. Por isso que eu estou falando, se você se acha que tem alguma deficiência para montar lavanderia, imagina eu, né? Para vocês terem ideia, eu fui o único cara na minha vida que eu conheci que recebeu um impeachment de representante de turma. Eu recebi esse impeachment em 3 dias porque eu achava que eu não sabia. Eu não anotava nada, mas eu tinha uma habilidade muito legal, tá?
a habilidade que eu tinha era de decorar tudo. Inclusive, aquele impeachment foi um golpe. Tá? Pelo menos o meu foi verdade, foi um golpe. Mas por incentivo do meu pai, desde cedo, eu comecei a ler muito mais livros. Eu já admirava o conhecimento que ele tinha e a paciência. Então, com uma lavanderia aberta e uma empresa de compostagem, eu conheci a Bárbara. Quem não sabe, a Bárbara é a minha esposa. E aí as coisas ficaram mais sérias. E eu fiz o que eu fui treinado para fazer, né? Eu fui até o pai da Bárbara e eu pedi a mão dela em casamento. Ninguém esperava que logo, logo nasceria o Benício. Foi meio que uma vontade de ter um filho misturado com medo de nunca ter sido pai. Naquele momento eu tinha me tornado pai de um jeito ou de outro. Eu era provedor de uma família e o tempo ficava cada vez mais curto. Bom, eu tinha que acompanhar a gestação e a gestação me ensinou a ter paciência e eu também me ensinou como era ter fome. Né, doutora Bárbara? A Bárbara está aí. Então, a cada meia hora, a Bárbara, que ela está até aqui na live, ela estava com fome e pedia comida a cada meia hora. E eu aprendi aí a necessidade de se montar uma lavanderia ou de se acompanhar uma gestação durante 9 meses. Tá? Média de quanto tempo se tem retorno do investimento? Em torno de 1 ano e 6 meses. Tá? E foi aí que o meu filho nasceu, o Benicinho. E eu quase desmaiei aqui, cara, quando ele nasceu. Tiago, com 2 máquinas, qual a previsão de retorno de investimento? 18 meses. Eu quase desmaiei, tanto pela cesárea, que foi aquela visão da cesárea, e com a lavanderia aberta, quanto porque o meu filho foi para a incubadora. Tá? E aí tudo deu certo depois disso. Mas eu observei que a lavanderia estava me dando um tempo de qualidade para acompanhar o crescimento do meu filho. Foi uma forma que eu tive de reorganizar a minha vida para obter sucesso e ajudar outras pessoas a terem sucesso, que é o Lavanderia Sem Franquia, eu estou passando aqui com vocês. Então, saí de um cara desorganizado para um cara ajudando outras pessoas a terem sucesso. Né? E aí a gente encontrou diversas profissões diferentes, razões diferentes, pessoas com depressão, até mesmo empresários que tinham muito sucesso decidiram abrir várias lavanderias e a gente montou 500 lavanderias no país. Tá? E assim como ocorreu a gravidez da Bárbara e eu tive que cuidar desse filho durante 9 meses, eu também tive que cuidar da minha lavanderia para montar durante 9 meses. Ok? Só que o Benício nasceu. E depois que o Benício nasceu, eu aprendi que eu precisava cuidar dele durante toda a vida. E o que essa história vai trazer para você de importante? É que a sua lavanderia é igual ao Benício. Você construiu ela com todo o amor e carinho, você cuidou dela para que ela tivesse bons resultados. Essa gestação foi muito bem sucedida e um dia ela acabou e nasceu uma nova história. A fase mais importante da sua lavanderia não é só a montagem dela, mas é, além de um todo, o resto da vida que você vai existir para poder cuidar de algo que você construiu e que ajuda a comunidade. E é aí que você precisa entender. O know-how da lavanderia é mais importante do que a montagem em si. E é isso que eu gostaria que você entendesse. Os 9 meses são cuidadosos, mas o filho só vai parar de dar problema, só vai parar de te trazer preocupações, na verdade, quando você morrer. E a lavanderia, apesar de você trabalhar só meia hora com ela, ela só vai parar de trazer preocupações quando o seu filho for tomar conta dela.